Então agora nós seguimos com a modelagem da cabeça do personagem. Para fazer isso, então, aqui em Polymodeling, eu vou clicar aqui no cilindro, pois o formato da cabeça é um formato cilíndrico. Eu vou expandir essa visualização aqui, apertando a barra de espaço. O que eu preciso fazer primeiro é definir o formato, a configuração da minha primitiva. O que eu farei é ir aqui em Polycylinder, vou trabalhar com apenas 8 lados, no caso. Tá? Aqui em Subdivisions Caps, eu vou reduzir e vou trabalhar com uma quantidade de 2 segmentos aqui, que eu coloco o número 3, para poder estar trabalhando. Ok? Aí, pressionando o botão direito do mouse e Object Mode, entro novamente no Object Mode. Agora eu devo simplesmente posicionar esse cilindro alinhado com a blueprint da cabeça. Nota que nós temos as duas blueprints, uma posicionada aqui na visão lateral, aqui, ó, que é a visão frontal, e outra para a visão lateral. Para a gente poder trabalhar, eu vou colocar então a minha visualização na visão frontal e vou desligar só o grid aqui para ficar menos poluído, e vou posicionar a cabeça alinhada à cabeça do meu personagem, o cilindro alinhado à cabeça do meu personagem. Para facilitar minha visualização, eu posso deixar as minhas geometrias em raio-x, vindo no menu Shading e escolhendo o X-Ray aqui. Ó. Dessa forma ele fica transparente, eu posso realizar o alinhamento. Ao fazer isso, eu seguro o botão direito do mouse novamente e acesso dessa vez o Vertex. Então eu consigo criar uma caixa de seleção nessa região e descer de maneira que eu possa deixar ele na altura adequada. Esse aqui eu vou deixar alinhado nessa região e esse aqui eu vou deixar alinhado nessa região. Dessa forma eu tenho a estrutura dele posicionada. Mas observe que o tamanho desse cilindro ele é mais largo do que o que eu preciso. Se eu quiser, eu posso acessar aqui o menu Polycylinder e reduzir esse valor aqui digitando um valor, porque mexer no slider aqui vai ser meio que difícil de encontrar o valor que eu preciso. Então eu vou deixar um valor menos do que 1, talvez 0.8, 0.9, 0.85. Acredito que 0.85 seja um valor adequado aqui para essa situação. Se eu apertar o número 3 acima do meu teclado de texto, ele vai aplicar o Smooth. E aí eu percebo que eu perco medidas. Então, nessa hora, eu posso então trabalhar mais uma vez a largura do cilindro. Acho que 95 é um bom número agora. Nota que quando eu volto para o 1, ele realmente fica um pouco maior. Tá vendo? E eu vou continuar fazendo agora o trabalho de ajustar as dimensões dessas partes. Para prosseguir, eu vou acessar então o Vertex, vou selecionar essa parte superior e com a ferramenta da escala, letra R, sempre pelo meio, eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer pelo meio, puxando aqui assim, ó, ajustando até o limite que eu acho que vai funcionar, vou ajustar dessa forma. No número 3, a gente percebe que ele ainda não está no formato que precisamos. Vou repetir esse procedimento, fazendo a mesma coisa desse lado, levando até essa extremidade. No 3, ele está ficando dessa forma, precisando ainda das linhas de sustentação. Na parte de cima, eu vou apertar a barra de espaço. Vou acessar aqui, então, a parte de cima. Vou selecionar essa face. Para conseguir fazer a extrusão do pino da cabeça, eu preciso então criar mais uma extrusão. Eu posso criar essa extrusão apertando Ctrl E, aí ele vai abrir para mim esse menu, onde eu posso ajustar o offset para saber a altura, e depois posso fazer mais um Ctrl E, e onde eu adiciono essa geometria que é a altura dela. Ao voltar para a visão frontal, ó, o valor que eu usei para o inset funcionou bem, então você pode utilizar o mesmo valor. Agora o que eu preciso, se eu aperto o número 3,
eu estou com esse pininho aqui com uma altura, né, já certa, porém eu preciso de linhas de sustentação. Depois eu vou trabalhar a parte de baixo. Então, o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou criar algumas linhas de sustentação nesse modelo. Para trabalhar com isso, então, eu vou fazer assim. Vou acessar, então, o Shift botão direito e escolher a opção Multi-Cut. Com o Ctrl pressionado, eu consigo criar um loop de linha de sustentação. Vou colocar um loop aqui, mais ou menos, e também um aqui, mais ou menos. Ao fazer isso, eu tenho o pino um pouco mais definido. Nós perdemos um pouco da sua largura, depois a gente consegue resolver isso ainda na modelagem. Se eu seguro Ctrl e aperto a rodinha do mouse, pressiono a rodinha do mouse, ele vai fazer um loop central aqui, ó. E agora eu tenho essa curvatura aqui. Essa linha, eu consigo expandir ela um pouco, dando 2 cliques no modo Edge, aperto R e ao expandir eu vou ter um formato um pouco melhor. Ó. Nessa eu posso subir um pouco, tentando buscar o formato da cabeça, da parte superior da cabeça do personagem. Vou agora trabalhar a parte de baixo e depois eu resolvo essa região do pino. Para trabalhar a parte de baixo, eu vou acessar o Multi-Cut, marcar essa região e então eu venho com o número 3 aqui, visualizo, seleciono essa borda e verifico a necessidade de expandir um pouco, trabalhar de repente esses dois valores aqui, descer um pouco também. Posso entrar aqui no modo Vertex, pegar esses de baixo aqui, descer mais um pouco também. Tá? Esse aqui, se eu subir um pouco, também consigo um resultado mais interessante. Bacana. Agora, para fazer a saída do pescoço. Para fazer a saída do pescoço, eu vou voltar para o meu modo de perspectiva, vou selecionar essa parte de baixo, e ao selecionar essa parte de baixo, eu devo, então, criar um recuo aqui para fazer a saída do pescoço. Então, com a letra R, Shift pressionado pelo meio, eu puxo para poder fazer essa redução aqui, a saída do pescoço. Ao fazer isso, se eu apertar W e tentar fazer uma extrusão aqui, ó, eu verifico que ele ficou muito fininho. Eu posso já corrigir isso se eu quiser dando um Ctrl Z e essa redução ser um pouquinho menor. Então eu aperto W e puxo o Shift aqui, ó, até embaixo para que ele fique no formato adequado. Agora, se eu apertar número 3, eu consigo perceber ali o que está acontecendo na saída do pescoço. Eu precisaria de linhas de sustentação para que funcione adequadamente a região do pescoço. Eu entro então novamente no Multi-Cut, crio uma linha de sustentação aqui e uma aqui. Ao apertar o 3, então eu tenho a saída do pescoço um pouquinho mais definida. Nós temos, por enquanto, esse resultado. Agora, vamos seguir fazendo essa região da abertura da parte do encaixe do pescoço. Vou selecionar então essa face e com a escala, mais uma vez, eu vou puxar um pouco. Volto para a visão, então você vê que a gente navega bastante entre as vistas. Aperto W e faço uma extrusão aqui. Ó. Aqui eu percebo que essa extrusão ela está um pouco exagerada na largura com relação ao meu blueprint. Então, eu vou dar Ctrl Z, volto na escala e vou dar uma leve reduzida. Faço novamente a extrusão. Ao realizar essa extrusão, agora ela está um pouco mais coerente. Puxo até aqui, vou puxar até aqui. E ao apertar o número 3, eu percebo que essa parte está não tem a linha de sustentação. Então, eu vou produzir essa linha de sustentação. Acesso, então, essa área, entro no Multi-Cut e realizo a marcação aqui e aqui também. Ao fazer isso, vamos verificar todos os lados. Se eu apertar o número 3, eu já percebo o resultado adequado aqui para essa parte do encaixe do pescoço. Vou corrigir agora essa região do pino, onde, aliás, ó, tá vendo aqui, ó, ao visualizar na visão frontal aqui enquanto está com o Smooth, observa que essa região interna do pino, ela criou um N-gon aqui. O N-gon, ele é uma face que possui mais do que 4 pontas. Para corrigir isso,
nós podemos corrigir de duas formas que me vem à mente agora. Seleciono essa face, posso fazer uma leve redução aqui com a escala, segurando o Shift, e deletar. Só de ter deletado, já funciona, tá? Se essa parte não for aparecer. Mas, se por uma questão de acabamento você precisa que isso fique fechado, você pode, então, entrar no modo Edge, selecionar toda essa área, e com o Shift pressionado e o botão direito, você acessa Merge Collapse Edges e depois Merge Edges to Center. Ao fazer isso, ele cria essa extensão aqui montando triângulos. E aí, o triângulo, quando eu aperto 3, ele não é um problema. Tá? Aqui ficou meio arredondado. Eu posso voltar aqui no meu modo de seleção e criar uma linha de sustentação bem rente a essa região. Ao fazer isso, então, eu tenho uma área um pouco mais rígida nessa parte. É uma maneira de resolver. Aqui em cima nós temos uma situação muito parecida que eu vou optar por resolver de outra forma. Eu vou selecionar então essa face superior, vou criar uma redução aqui só para poder fazer uma marcação um pouco mais rígida. E depois, com o Multicut, eu vou optar por resolver dessa forma. Eu venho aqui então com o Multicut, clico nesse ponto, clico nesse e depois dou o botão direito para confirmar. Depois eu clico nesse e clico nesse e depois eu dou o botão direito para confirmar. Ao fazer isso, então eu tenho o acabamento da parte superior, se eu aperto 3, sem N-gons, né, com a malha adequada. Aqui dentro também está com a malha adequada, porém o uso de triângulos. O único problema para o uso de triângulos é o momento que eu preciso fazer, por exemplo, um loop com o Multicut. Ó, se eu seguro Ctrl e posiciono aqui numa face que é quad, o Multicut compreende essa continuidade, tá vendo? No triângulo isso não ocorre, tá? E aí eu tenho que acabar resolvendo isso em outro lugar, talvez aqui dentro e tal, mas é um fluxo. Não significa que os triângulos formados aqui estejam errados, tá? Muito bem, agora vamos visualizar a visão frontal para ver como está. Lembro que o pino estava um pouco fora. Para deixar o pino um pouco mais adequado, eu entro no modo Vertex, aliás, no modo Face, vou usar o modo Face, seleciono essa região. Aqui eu vou selecionar com o Shift e o sinal de maior, pegando um pouquinho mais da área ali do tamanho do pino. Volto para a minha visão frontal e pelo meio eu vou expandir o pino, deixando ele coerente ao meu blueprint. Ocorre que esse aumento acaba fazendo com que ele entre na malha da cabeça. Então, para resolver esse problema, eu vou apertar W e vou subir um pouco, deixando ele com a distância adequada. Aqui em cima passou, né? A gente nota que aqui essa parte de cima passou. Então, de novo, eu vou acessar o modo Vertex, seleciono essa região da parte superior com o W e desço aqui um pouquinho. Tá? Se eu quero essa curva um pouco mais suave no meu modelo, eu entro na função Edge, seleciono isso com o Loop e desço isso aqui um pouquinho para ele ficar um pouco mais curvo, já visualizando no modo de Smooth. Poderia repetir esse mesmo procedimento aqui no pescoço, porém, nesse caso, eu vou deixar dessa forma mesmo. Acesso o Object Mode e temos, então, a cabeça do nosso personagem já modelada.